E aí pessoal, meu nome é Renan William do blog renanwilliam.com. Nessa videoaula eu vou estar explicando aí um pouco sobre banco de dados, certo? Então, vamos estar criando aí um programa que ele vai estar fazendo interligação com o banco de dados. Vamos criar objetos para a entidade que nós vamos criar no banco de dados, e esses objetos vão ser interligados através de uma classe que nós vamos criar no nosso programa, certo? Para poder explicar um pouco melhor, eu vou explicar aqui um pouco aqui. No caso, nós vamos trabalhar, digamos aqui que isso aqui vai ser o nosso banco de dados. Ele vai ser o nosso banco de dados Postgres, certo? E nós vamos ter um programa que vai fazer o seguinte: ele vai estar interligando aí, vai estar trabalhando com o banco de dados. Como o Java ele não trabalha com a linguagem SQL, que é a linguagem que é compreendida pelo banco de dados, então como é que nós vamos fazer para que as nossas classes estejam interligadas, estejam podendo cadastrar um usuário no banco de dados, alterar um usuário no banco de dados, deletar e assim por diante, certo? Então o intuito dessa videoaula, ou dessa série de videoaulas, é que você compreenda como é que você vai estar criando entidades no banco de dados, e você vai criar objetos que estejam se relacionando com esse banco de dados. Você vai fazer a persistência dos seus objetos, certo? Então, para isso, digamos que nós vamos criar aqui, no caso, um programa que vai criar usuários, beleza? Então, vamos lá. Vamos dizer, deixa eu procurar aqui as entidades. Digamos que nós vamos ter uma entidade, uma tabela aqui no banco de dados, e essa tabela ela vai se chamar, tá aqui em letra menor, vai se chamar usuário, certo? E essa tabela vai ter as seguintes colunas. Ela vai ter a coluna ID, vai ser o identificador da entidade, no caso. Vai ter a coluna nome do usuário e vai ter a coluna, deixa eu ver, e-mail, certo? Só para a gente frisar como a gente vai fazer para alterar, para criar esse usuário no nosso banco de dados, certo? Beleza. Para criar um usuário no nosso banco de dados, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar create table, certo? Para inserir o usuário no banco de dados, nós vamos estar dando um insert, por exemplo, certo? Certo. Essa é a língua que o nosso banco de dados, ele vai estar entendendo. Mas como é que a gente vai fazer para estar trabalhando com Java e que nosso objeto ele tenha a capacidade de estar fazendo esse trabalho para a gente, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Por exemplo, eu tenho um usuário aqui, nosso programa vai fazer exatamente o seguinte. Vou procurar uma formulazinha aqui melhor para explicar. Um objeto, pronto, aqui. Digamos que nós vamos ter um objeto, vamos criar um objeto, e esse objeto, ele vai ser objeto usuário, certo? Usuário. E esse objeto ele vai ter um int, que vai ser o ID do usuário. Vou colocar só o ID mesmo. Vai ter um string, que vai ser o nome do usuário, certo? E vai ter também um string, que vai ser o e-mail, certo? Então, digamos, no caso, nós vamos estar fazendo o seguinte: nós vamos precisar de uma classe que ela crie esse usuário, crie esse objeto, e a partir desse objeto ele crie uma entidade, certo? Desse objeto do banco de dados, que a gente possa persistir cada objeto desse, ou cada informação de cada objeto desse no banco de dados. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos estar trabalhando aí com um padrão de projeto chamado
DAO, certo? Um padrão de projeto chamado DAO. Esse padrão de projeto é do Java? Bem, não. Esse padrão de projeto o que é um padrão? Um padrão é uma solução que você tenha para, digamos, acelerar um processo que você vai fazer, um projeto que você queira fazer. Digamos que você vai construir um carro, uma ponte, uma casa. Então vai ter padrões que vai lhe ajudar para que você não invente a roda novamente, para que você tenha sucesso mais rápido e com uma eficiência melhor do que se você fosse inventar uma maneira mais fácil de fazer determinado serviço, certo? Então, na programação tem vários padrões de projetos e nós vamos utilizar o padrão de projeto DAO, certo? E esse padrão de projeto DAO vai ser o seguinte: nós vamos criar um pacote que vai ser o pacote DAO, onde vai ficar todas as nossas classes DAO e cada entidade que nós temos do banco de dados vai ser representada por uma classe no nosso pacote DAO. Como assim? Como nós vamos estar criando o usuário, e o usuário é uma entidade, é uma tabela do nosso banco de dados, então, para que a gente esteja interligando esses usuários, esses nossos objetos, nós vamos precisar criar uma classe. Vou colocar até aqui outra imagenzinha aqui, no caso, isso aqui. Nós vamos precisar de um objeto que esteja fazendo esse serviço para a gente, certo? No caso, como nosso objeto é o usuário, nós vamos criar o seguinte: nós vamos criar o nosso usuário DAO. Esse usuário DAO, ele vai ter os seguintes métodos. Ele vai ter o método cadastrar, certo? Cadastrar. Vai ter o método alterar, por exemplo. Alterar, certo? Usuário, certo? Deletar usuário. E essa nossa classe DAO aqui, nosso objeto DAO, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar fazendo o seguinte: ele vai pegar um objeto que nós vamos criar no Java, certo? Vai pegar o nosso objeto e através desses métodos ele vai estar cadastrando esse nosso objeto no banco de dados, certo? Então, para que a gente esteja trabalhando com o nosso banco de dados, vou colocar isso aqui mais para cá, certo? Nós vamos precisar, para interligar o banco de dados com o Java, certo? No caso, o banco de dados Postgres, nós vamos precisar de algo que faça a interligação, e isso vai ser o driver. Todo banco de dados vai ter o seu driver, certo? Esse driver você pode consegui-lo no site do desenvolvedor do banco de dados, certo? Esse driver, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a conexão, do nosso Java, certo? Com o banco de dados. Então, no caso, como nós temos o nosso usuário DAO, o que o usuário DAO vai precisar? Ele vai precisar que a gente tenha uma conexão com o banco de dados. Nós vamos precisar de... Opa, eu desenhei errado. Nós vamos precisar de uma conexão com o banco de dados. Certo? Conexão, está em português. Então, nós vamos precisar de uma conexão. E esse driver, ele vai fazer o seguinte: ele vai nos dar a conexão com o banco de dados, e através dessa conexão, nós vamos estar podendo fazer o seguinte, fazer com que nós tenhamos acesso ao banco de dados, e então nós possamos estar criando os nossos registros no banco de dados, certo? Assim, estou desenhando isso aqui para que a lógica seja entendida bem aqui, que fica mais fácil para que você possa entender na hora que nós de fato estejamos programando, certo? Então, vamos aqui para o nosso Eclipse, certo? Vou criar aqui um novo projeto, Java Project,
vai se chamar aula banco Postgres, certo? Vamos precisar criar o nosso projeto aqui e vamos criar o pacote que eu disse, vai ser com.renanwilliam.dal, certo? E nesse pacote DAO vai ficar a nossa classe usuário DAO, certo? Através dela que nós vamos estar aí acessando, alterando nosso banco de dados, cadastrando, etc. Certo? Então, nós vamos precisar de um pacote também que vai ser entidades, certo? Entidades. Porque nós vamos precisar de uma entidade usuário, que nós vamos precisar criar esse objeto no Java, e depois de criar esse objeto Java, a gente, através do usuário DAO, nós vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar no banco de dados, certo? Então, já criou o pacote entidades, agora eu vou criar a nossa classe, a famosa classe usuário. Nossa classe usuário. Essa classe usuário, como nós vimos aqui no desenho, fechar isso aqui. Como nós vimos aqui no desenho, essa classe usuário ela vai ter um ID, um int ID, um string nome e um string usuário. Aliás, perdão, e-mail. E é isso que nós vamos criar aqui. Vamos criar um inteiro que vai ser o ID do usuário. Nós vamos criar uma string que vai ser o nome do usuário e também a string que vai ser o que? O e-mail do usuário. Vamos criar aqui para facilitar o trabalho, criar um construtor que vai receber justamente o nosso nome e o nosso e-mail. Nome e o nosso e-mail. Beleza. Que vai fazer o seguinte. This.nome. Deu um problema aqui no... Deu um probleminha aqui no... Como é que eu posso... No Eclipse, se eu abrir ele novamente. Fechou aqui de vez. Bom, eu estava na entidade do usuário. Ih, sumiu tudo, não deu tempo de salvar não. Vou dar um pause aqui para fazer tudo novo, porque ele fechou aqui. Voltando aqui, pessoal. Criei novamente, vou salvar para não... E agora nós vamos criar os getters e setters. Botão direito, vamos em source, para ser mais rápido aqui. E gerar os getters e setters. Vou gerar todos aqui, selecionar todos. Beleza, ele gerou pra gente aqui, vou salvar. Então a nossa classe entidade usuário já foi criada, certo? Então, nós vamos precisar aqui na nossa classe, para começar aqui, nós vamos precisar criar no nosso pacote DAO também uma classe que vai ser a nossa conexão, certo? Através dela que nós vamos fazer a conexão com o banco de dados, certo? A conexão. Beleza. Bem, eu estou usando aqui o Ubuntu, sei lá. Eu instalei já o Postgres. Você que está utilizando aí o Windows, você vai ter que fazer o download aí do Postgres. Aí você vai botar download aqui no Google. PostgreSQL, download Postgres, você vai vir aqui no site do desenvolvedor.
internet está muito lenta aqui. Beleza, aqui você vai baixar a versão para Windows. Então o processo de instalação é muito fácil, é Next, Next, Finish. Ele vai pedir para você cadastrar um usuário e uma senha. Você vai cadastrar um usuário e senha que você vai se lembrar facilmente, certo? O padrão que se cadastra é o nome do banco, certo? Postgres e 123. Você tem que se lembrar desse o nome de usuário e a senha, porque mais na frente nós vamos precisar, certo? Então depois que você baixou aqui, instalou Postgres, você vai abrir, você vai procurar pelo PG admin, certo? Vai estar dentro dessa instalação aí. Esse PG admin ele é um front-end, certo? O que é um front-end? O front-end ele é o seguinte, ele é uma ferramenta que vai fazer com que você possa estar trabalhando com o seu banco de dados visualmente, certo? Graficamente. Então você vai colocar lá na barrinha do Windows, né, na pesquisa aí pgadmin, depois que você instalar o Postgres, e você vai inicializar ele aqui. Vou deletar aqui esse servidor que eu já tinha criado, e vai vir assim. Você vai clicar aqui nessa tomadinha aqui no plugin para adicionar um novo servidor. Vou colocar o nome desse servidor mesmo, servidor. Aqui em host você vai colocar localhost. Aqui é a porta padrão, você vai se lembrar, vai ter que se lembrar dessa porta mais na frente. Aqui o nome do meu usuário eu coloquei Postgres mesmo. E aqui você vai colocar a senha que você colocou na instalação do seu banco, certo? Você vai dar um OK aqui. Dá um OK. E aqui foi criado o seu servidor. Você vai vir aqui nessa setinha. Aqui eu tenho já 4 bancos de dados já que já vem criando. Mas no caso, deixa eu deletar isso aqui que já tinha criado. Deletar todos esses. Beleza, você vai clicar aqui no Databases, botão novo, New Database, novo banco de dados, certo? E aqui você vai colocar o nome, no nosso caso eu vou colocar banco 1 mesmo. Aqui você vai colocar o owner, o dono vai ser o Postgres, vai dar um OK. E aí você já criou o seu banco de dados. Então, novamente, você vai aqui em esquemas, public, e vai em tabelas, ou em tables. Botão direito, new table. Certo? Então, como essa aula está ficando muito grande, eu vou dar continuidade na próxima aula, certo? Vou dar continuidade a esse projeto na próxima aula. Então, nos vemos aí na próxima aula e nos vemos lá.